Hoje o nosso tema é rescisão indireta, que é uma forma de extinção do contrato de trabalho por ato faltoso do empregador. Primeiro, a gente precisa diferenciar a dispensa indireta do pedido de demissão. No pedido de demissão, o empregado ele não quer mais continuar com o vínculo de emprego por N motivos. Não é ou porque encontrou outro melhor, ou porque decidiu estudar para concurso, enfim. Ele não tem mais interesse em continuar no emprego. Na rescisão indireta, o empregado é vítima de um ato faltoso do empregador. Aqui já não é mais uma questão de liberdade do empregado. Aqui o empregado ele se vê forçado diante da violação do seu direito a sair do trabalho. E quais são os casos que permitem a dispensa indireta? Todos aqueles elencados no artigo 483 da CLT. E para você visualizar melhor o que eu estou dizendo, eu separei 3 alíneas do 483 para a gente dar uma lida. No total são 7. Minha sugestão é que você faça a leitura com calma desse dispositivo. Vamos lá. Artigo 483 da CLT. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Aí a gente pensa aqui nessa parte, né? Poderá considerar rescindido o contrato. A informação que você tem que grifar. A linha A. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. E a gente para visualizar uma situação, por exemplo, né? O que seria uma coisa proibida por lei. Vamos imaginar o caso do empregador que chega para o empregado e fala, não, vai ali na boca, vai ali no traficante buscar droga, vai buscar um carregamento aí pra gente. Né? É lógico que o empregado ele não pode ser forçado a fazer isso. E justamente para vedar esse tipo de abuso, o legislador, de forma taxativa, elencou as hipóteses de rescisão indireta. A linha B, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Não é? Correr perigo manifesto de mal considerável. Veja bem, se acontece um absurdo desse, o empregado fica protegido. Mas essa proteção que a lei garante, da rescisão indireta, acontece judicialmente. Ou seja, o funcionário é humilhado, é tratado com rigor excessivo. Lógico que o patrão dificilmente vai concordar que isso de fato vem acontecendo. Ah, realmente eu pedi para você comprar droga outro dia. Ele não vai falar isso. Então a rescisão indireta ocorre via judicial e leva em conta 3 características: a legalidade, a proporcionalidade e a imediatidade. É essa palavra mesmo. A legalidade, porque somente as hipóteses previstas em lei possibilitam a rescisão indireta. Ah, mas o cara falou da minha mãe. Mas se estiver fora das alíneas do artigo 483, não adianta, não é? Se não conseguir enquadrar aquele fato em uma daquelas hipóteses, não é caso de rescisão indireta. A proporcionalidade, você percebe que o legislador ele não descreve exatamente o que é serviços superiores às suas forças, no caso da linha A. Então eu preciso ter uma ideia do que é proporcional, porque o empregado pode também estar de má fé, dizer que não tinha condições de realizar um serviço quando ele podia fazer perfeitamente. E você vê que esse juízo de proporcionalidade ele recai quase em todas as linhas, não é? Porque não é só aquela conduta, mas ela precisa ter uma adequação nesse sentido de ser também proporcional. E por último, a imediatidade, não é? Que é a atualidade do ato faltoso. Não adianta esperar passar um ano para procurar o judiciário e dizer que foi humilhado, que não dorme de noite, que foi comprar droga para o seu chefe, o cara já morreu de overdose. Quer dizer, quando o ato faltoso do empregador acontece, o empregado deve imediatamente procurar valer-se do seu direito. Não é? Por isso é que lá no CAPT, aquela hora que eu falei para vocês marcarem, o CAPT diz, o empregado poderá considerar rescindido o contrato. Então, aconteceu o ato faltoso, o empregado ele já tem essa faculdade de considerar, de fato, o contrato de trabalho rescindido. As verbas que o trabalhador tem direito na rescisão indireta são saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, se houver, férias proporcionais acrescidas de 1/3
indenização de 40% dos depósitos do FGTS. São as mesmas verbas da dispensa sem justa causa. E vamos para a parte da revisão, hora da revisão. Nessa aula você aprendeu a diferença entre rescisão indireta e pedido de demissão. Não é? A rescisão indireta acontece nos casos delineados no artigo 483 e o pedido de demissão decorre exclusivamente da vontade do empregado que simplesmente não quer mais continuar trabalhando. Segunda informação, a dispensa indireta leva em conta 3 aspectos: a legalidade, a proporcionalidade e a imediatidade. E por último, as verbas que o trabalhador tem direito são essas aí: saldo salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais. Férias vencidas se houver e 40% dos depósitos. Férias vencidas se houver, porque às vezes o trabalhador ele gozou as férias. Então não há que se falar em férias vencidas quando o trabalhador usufruiu daquele período. A gente vai encerrar por aqui. Eu sei que eu soneguei algumas informações, mas vai ter outra aula para encerrar esse assunto. E é isso, né? Futuramente tem mais. Inscreva-se no canal e curta o vídeo.